Imagina o seu pai morrer na sua frente, por culpa sua. E o cara que fez isso, ele acabou virando o teu segundo pai. Isso é bem intrigante, não é mesmo? É a história de Ashirando, ou Askeladd no Brasil, onde ele fez Thorfinn se traumatizar tanto que foi contra os princípios do seu próprio pai. A famosa frase: "Você não tem inimigos, Thorfinn." Ninguém tem. Nenhum inimigo. E é claro, tem pessoas aqui que estão perdidas, não é mesmo? Mas relaxa que eu conto mais sobre esse anime e o contexto para todo mundo entender. Fechou? Então deixa o teu like, comenta algo bem maneiro aí nos comentários, fechou? E se inscreve, cara. Vamos chegar à meta de 10 mil inscritos até o fim do ano, beleza? E uma outra coisa, eu gosto bastante desse anime, tá? Então eu vou falar demais. Demais mesmo. Então, se tu for ver aí embaixo, eu realmente devo ter falado pelo menos uns 20 minutos pra cima, tá? Eu não quero poupar palavras, beleza? Eu vou falar bastante mesmo, tá? E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. It is touching the truth. Ashirando é um dos personagens mais odiados de Vinland Saga, mas eu particularmente gosto bastante desse personagem, e também como ele foi construído durante todo o anime. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu preciso dar um contexto maior de quem é esse personagem, pra você entender o vídeo e a gente continuar aqui, beleza? Lucius Artorius Castus, ou melhor, Askeladd. É conhecido dessa forma porque ele trabalhava no meio das cinzas, e assim pegou o nome Askeladd, aquele que fica nas cinzas. Ele e sua mãe são escravos, onde sua mãe era uma nobre, bem respeitada, mas Olaf, um viking, fez um raid na vila e simplesmente a escravizou, de várias formas diferentes. E entre essas formas veio o Askeladd, onde ele foi um filho bastardo do Olaf e da escrava. Ambos trabalhavam bastante, até que chega um momento que a mãe do Askeladd se confunde e acaba falando com o Olaf, como se ele fosse o herói Artorius, né? E ele acaba atacando a mãe do Askeladd com a espada. Ele ia executá-la. Então, um garoto que nunca pegou a espada na mão, pega a espada, que eu não sei de onde ele consegue essa espada, ele só pega mesmo, e começa a enfrentar Olaf, o seu pai. Ele tem uma batalha bem interessante. A gente vê a habilidade desde pequeno do Askeladd com a espada, mas ele acaba perdendo. Mas como o pai viu coragem e muita habilidade, ele acaba dando uma chance. E ele descobre também que esse era o seu filho, mas um filho bastardo, né? Então ele vai lá e adota ele novamente, traz para sua casa, e a mãe do Askeladd fica perdida. A gente não sabe aonde ela está exatamente, né? Mas isso não vem ao caso. Então ele começa a treinar e a comer naquela casa como se fosse realmente o filho de Olaf. E ele acabou esquecendo desse acontecimento desde então, né? Só que tudo isso foi planejado. Ele fingiu que estava tudo bem, de propósito, ok? Então ele esperou alguns anos, em torno de 2 anos mais ou menos. Quando estava tudo certo, ele nunca mostrou indícios de ser contra o seu próprio pai. E quando ele viu uma oportunidade, um de seus irmãos acabou tendo uma intriga com Olaf. Então todo mundo suspeitou dele. Então o que aconteceu? Askeladd acaba assassinando ele e sua amante na cama durante a madrugada. E quando as pessoas viram, foram direto acusar o irmão, e não o Askeladd. Ah, uma coisa que eu não falei é que a espada que ele usou para poder assassinar seu pai e a amante foi a espada do irmão que teve a desavença com o Olaf. Então ele foi bem esperto. Ele saiu ileso dessa situação. Algo bem astuto e inteligente. Desde pequeno a gente vê que ele tem esse traço de manipulação, de persuadir os outros, e além da sua habilidade extrema com a espada. Então ele realmente era fora da curva desde pequeno. E agora a gente vai finalmente para o anime, tá? Onde tem Thors, que é o pai de Thorfinn, o protagonista aqui da série. E o Thors, ele vive numa vila pacata, ele quer ter uma vida tranquila. Tanto é que ele sempre quis buscar Vinland Saga, onde é o nome do anime, né? Onde é uma cidade maravilhosa, resumindo, né? Como se fosse a cidade milagrosa. Então, Thors decide ficar na paz. Ele é um pacifista, ok? Ele já foi um grande lutador. Ele já enfrentou vários exércitos sozinho. Só que agora ele decide ficar na paz. E ele tenta pregar isso aos seus filhos. Tanto é que a frase mais famosa e icônica desse personagem é aquela: Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Ele fala isso ao seu filho. É o maior ensinamento que ele tenta passar, beleza? Ele não quer que o Thorfinn seja um cara brutal, um cara violento como ele foi. Ele quer pegar o pacifismo para o seu filho. Porque
porque isso é muito importante para o Thors. Até então, atracam vários barcos lá na vila onde Thors morava com a sua família. E estava um personagem bem importante nessa história. Mas ele é bem esquecível, tá? Todo mundo esquece dele. Mas eu não esqueço de você, viu? Froki, ou melhor, Floki. Um personagem que foi, assim, um cara que eu acho horrível, um falso, um cara assim, sério, um crápula. Mas ele é bem esquecível durante as temporadas, né? E até o próprio mangá. Mas eu não o esqueço, beleza? Ele chegou aqui pedindo a ajuda de Thors para uma batalha e ele foi obrigado a aceitar, beleza? Mesmo não querendo batalhar com ninguém. Então ele prepara o barco, tá? E vai com seus companheiros até o lugar aonde o Floki pediu para ir, né? Só que tem um detalhe. Por debaixo dos panos, o Floki falou com o Askeladd. E é aí que entra nosso protagonista desse vídeo. Ele conversa com o Askeladd e fala o seguinte: eu quero que você elimine o Thors, beleza? Mas aí o Askeladd até questiona, tipo, mas por que tu vai fazer isso com ele, cara? Ele foi perdoado pela vila, ele não deve nada. A verdade é que Floki tinha inveja de Thors. Então ele queria acabar com sua vida por causa disso. E cara, quando eu falo de inveja, eu fico realmente intrigado. Como a inveja estraga a vida das pessoas. E até mesmo nesse anime mostra como Floki estraga a vida diretamente de Thorfinn e de sua família inteira. E caso tu queira saber mais sobre inveja, aqui em cima no card eu fiz um vídeo completo falando da inveja de Haru, de card número 8, tá? É um vídeo bem interessante sobre esse tema da inveja, beleza? E mesmo que tu não saiba quem é esse personagem, não tem problema, eu explico do zero naquele vídeo, fechou? Agora vamos continuar aqui. Então o Thors vai com o seu barco, tá? Aonde tinha seus companheiros, só que o Thorfinn entrou escondido nesse barco, ninguém sabia até então, tá? Só que aí ele é emboscado por vários piratas diferentes, né? Aonde ao invés de assassinar esses piratas, ele acaba desarmando todos, jogando no mar e só machucando. Ele não fez nada com eles, tá? E ele mostrou sua grande força, acabando com diversos piratas de uma vez só e sozinho. Ele era muito forte. Aí a gente vê que o Thorfinn se mostra, ele aparece pro Thors. Então isso era algo ruim, porque não era para uma criança de apenas 5 anos estar naquele barco. Isso é bem perigoso. Só que aí Askeladd decide enfrentar em um duelo mano a mano com o Thors. Sim, ele decide fazer algo honroso com ele. O que acontece? O Thors faz uma batalha incrível com Askeladd e acaba vencendo. Então a gente pensa, ó, que bom, o Thors venceu, né? Vai dar tudo certo, né? Não vai dar certo, porque o Askeladd, ele é sujo. Então o seu capanga pega o Thorfinn e usa como escudo. E assim, o Thors foi obrigado a aceitar a derrota, vindo uma chuva de flechas nele. E o Thorfinn acaba vendo seu pai caindo no chão, tá? E infelizmente, pelo fato do Thorfinn estar lá, fez seu pai falecer. Se ele não tivesse, talvez Thor estaria vivo. E agora essa culpa vai estar na cabeça de uma criança. Durante a vida inteira, ele sempre vai pensar nisso. Que só por ele querer entrar no navio escondido, fez seu pai falecer. Na sua frente ainda. Depois disso, Thorfinn, cheio de raiva, ignora totalmente todos os ensinamentos que seu pai ensinou. E vai no barco de forma escondida, novamente, de Askeladd, onde ele faz aquele esquema de novo, ele fica escondido pela segunda vez e ninguém percebe. E algo muito louco que o Askeladd faz, cara, é que ele faz o Pix. Isso mesmo, aqui em cima você vai ter um QR Code, onde tu pode fazer o Pix aqui pro canal, cara. E eu sei que é difícil, algumas pessoas não conseguem ajudar de forma financeira, mas não tem problema, cara. Deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho e tá tudo certo. Só isso já ajudou muito, beleza? Então, bora continuar. E agora com Thorfinn sendo pirata junto de Askeladd, ele fazia tudo o que Askeladd pedia, porque ele queria enfrentá-lo em um duelo, vencê-lo em duelo, igual o seu pai fez contra Askeladd. Então ele queria vencer de forma justa. Sim, ele queria ser justo contra um pirata, algo que não é muito interessante, né? Ele não queria acabar com o Askeladd de forma desonrosa, né? Pelas costas, ou com ele dormindo. Ele queria realmente ser íntegro nisso. E cara, eu acho incrível esse pensamento. O que eu não acho incrível é o tempo que ele demorou. Foram mais 10 anos da sua vida. Sim, lembrando, ele tinha 5. Então, ele chegou até os 16 anos, tá? Ao lado de Askeladd. Nesse meio tempo, o Askeladd não se importava com Thorfinn.
Ele colocava em situações impossíveis. E tava nem aí se ele ia viver ou morrer. Ele só queria o seu próprio bem. Ele nunca se importou com ninguém. Mas o Thorfinn sempre voltava vivo. E acabou criando um vínculo bem deturpado entre os dois, de paternidade. O tempo que ele ficou com Askeladd foi até maior do que o próprio Thor, o seu pai. E ele dava de comer, de beber e cuidava do Thorfinn de vez em quando. Então, esse vínculo bem esquisito de ódio e amor começou a ser criado, tá? Chega um ponto que o Thorfinn nem sequer lembra do rosto de seu pai. Mesmo sendo difícil de aceitar, cara, o Askeladd se tornou uma figura paterna pro próprio Thorfinn, mesmo ele tendo essa raiva imensa do pirata. E lembrando, cara, não foi o Askeladd que quis eliminar o Thor, tá? Foi o Froki, aquele maldito, cara, que até hoje eu tenho raiva, tá? Eu achava que pelo menos no final o Askeladd ia falar que o Froki pediu, né? Mas não, ele não contou em nenhum momento. E na verdade até combina com o personagem. Não é do feitio dele contar isso mesmo. Ele ia guardar pra si, né? E ia tratar como se ele fosse o vilão da história, sendo que ele era só o mercenário, né? O executor, e não o vilão de verdade. Mas ele manteria esse personagem, provavelmente, pra manter o Thorfinn ao seu lado, né? Isso é algo bem astuto da sua parte. Mas eu realmente não conseguiria, eu falaria a verdade, né? Mas o Askeladd é bem esperto, né, e sagaz nesse sentido. Ele queria manter o Thorfinn na coleira, e essa era uma ótima forma. Caso ele soubesse a verdade, talvez ele perdesse a raiva aos poucos e não continuasse querendo duelos, e assim ele perderia a moeda de troca. Aí chegou finalmente ao último duelo entre os dois, tá? E lembrando, durante todo esse tempo que eles ficaram juntos, sempre teve duelos diferentes, onde o Thorfinn tentava batalhar, mas perdia em todos, tá? E agora foi o último duelo entre ambos. E agora tu pensa, Thorfinn com 16 anos contra Askeladd, velho, caindo dos pedaços. Eu acho que o Thorfinn ganha. Não, ele perde, né? O Thorfinn, ele acaba se deixando levar pela raiva, porque o Askeladd se aproveita disso. Ele sabe que o Thorfinn tem um ódio imenso por ele. Então, ele usa isso a seu favor e ganha, tá? E todas as vezes ele fez isso, ele sempre se aproveitou da raiva de Thorfinn, tá? O que eu achava interessante também, durante todos esses anos, o Thorfinn sempre protegeu o Askeladd com a sua própria vida. Ele preferia morrer do que deixar o Askeladd morrer. Porque na cabeça traumatizada do Thorfinn, ele achava viável só ele matar o Askeladd. Se outra pessoa matasse, ele não ficaria feliz. Então ele preferia morrer do que deixar o Askeladd morrer. Sim, é algo bem esquisito, é algo muito estranho, tá? Dispensar, né? Mas realmente ele começou a criar mais vínculo e ser uma das pessoas mais leais do grupo de Askeladd. Sim, no final só tinha ele, o Brutamontes e o Askeladd. Eles viraram as pessoas mais leais ao lado dele. É estranho, a pessoa que mais te odeia ser a mais leal, né? E te proteger com a vida. Isso é bizarro pra mim, não faz sentido, né? Mas a gente vai entendendo durante o anime. Aí o Askeladd tenta ensinar alguma coisa pro Thorfinn. Explica novamente que ele não pode se deixar levar pelas emoções. E também mostra que se ele quisesse mesmo se vingar, ele deveria parecer estar tudo bem. Ser gentil com o próprio Askeladd, tratá-lo bem, fingir que tá tudo certo. Depois, no final, pela encolha, matá-lo. Essa é a forma mais inteligente. A mesma coisa que ele fez com seu próprio pai, há muito tempo atrás, tá? E querendo ou não, seria até um ciclo vicioso, né? Onde o seu filho, o Thorfinn, faria a mesma coisa. Mas o Thorfinn, ele não quer isso, né? Ele quer matar de forma honrosa, num duelo frente a frente. Essa é a ideia dele desde o princípio. Então, ele não quer fazer desse jeito e nunca quis, tá? Mesmo que fosse a forma mais fácil, nem sempre o mais fácil é o mais positivo, né? Deixa a tua cabeça tranquila à noite. Sendo que eu não entendo, né? O Thorfinn fez muitas coisas horríveis, mas tudo bem. Na cabeça dele, deturpada lá, ele acha que é mais viável ele ser honroso só com o Askeladd, né? Com as outras pessoas que ele matou não tem problema não, né? E agora vamos pular um pouquinho, tá? Onde Askeladd estava em uma reunião com o próprio rei da Dinamarca, Canute, e ainda várias pessoas lá, tá? Só que o Thorfinn não estava no momento, ele estava preso, ele não tinha chegado ainda a tempo. Então o rei, ele ofereceu a seguinte forma: ou ele acabava com o Canute e salvava uma coisa, ou ele ficava no lado de Canute e perdia outro país, né? Era 2 países que estavam em jogo, beleza? O que ele decidiu fazer? Matar o rei e salvar os 2 países ao mesmo tempo.
algo extremamente louco, né? Porque ele estava literalmente dentro, né, do lugar onde o rei governa, né? Literalmente na casa do rei, cheio de soldado. Ele mata o rei e mata todo mundo, começa a matar todo mundo, tá? Até que chega o Canuto e vai atacá-lo. E obviamente ele não vai nem tentar fazer nada, porque a melhor forma naquele momento era ele morrer nas mãos do Canuto, para ele ser o próximo rei. Então o plano de Askeladd até a sua morte foi genial em todos os pontos. Ele salvou os 2 países que ele mais queria, né? E acabou sendo morto nas mãos de Canuto. Só que o Thorfinn chega bem nessa hora e vê o seu pai sangrando no chão, morrendo. Ele fica triste, ele chega a chorar de tanta tristeza. Ele tenta salvar o Askeladd, ele fala que vai levá-lo, vai tentar curar ele, vai tentar ajudar, pra ele ficar vivo, pra eles terem um novo duelo. Só que o Askeladd diz que não consegue mais brincar com ele. Acabou já. Mas tá tudo certo. E ele acaba morrendo nas mãos de Thorfinn. Então ele perde 2 pais na sua frente. E ele não pode fazer nada nas 2 vezes. Então, possesso de raiva, ele corta o rosto de Canute. E obviamente depois disso, os soldados o pegam e era para ele ser executado. Mas Canute faz a boa. A boa entre aspas, né? E só escraviza ele. Bem de leve, só escraviza, né? Mas depois disso, Thorfinn, cheio de raiva, vai viver um novo ciclo. Que talvez eu conte no canal, caso vocês queiram, beleza? E cara, como é tenso essa relação entre Askeladd e Thorfinn. É algo fora da curva, tá? É uma relação paterna esquisita, uma relação de aliado e inimigo, que eu acho extremamente interessante e competente falar aqui nesse canal, tá? Eu gosto bastante desse anime, eu espero que vocês gostem também de Vinland Saga. Caso queiram mais vídeos sobre isso, cara, comenta aí que eu posso fazer, cara, não tem problema. O próximo posso falar sobre o próprio Thorfinn, né, da batalha dele com o pacifismo, beleza? Posso falar de vários outros personagens extremamente interessantes. E eu sei que esse vídeo era mais focado no Askeladd, mas com certeza eu consegui abordar vários temas interessantíssimos da primeira temporada e da Vinland Saga em geral, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Qualquer coisa, deixa nos comentários algo interessante. E agora, sem mais enrolação, valeu e falou!